ciências espaciais é juntar duas linguagens que têm cada uma suas peculiaridades, seus próprios sistemas, seus próprios pontos de referência, mas que conseguem atravessar de uma para outra para usar mutuamente das suas tecnologias para fazer leituras sobre esse campo que nos interessa a todos, não só as ciências espaciais, interessa a nós todos enquanto sociedade. Pensar a atmosfera, a exosfera, o hidrogênio, as camadas de ozônio, todas as questões relacionadas às crises climáticas, às catástrofes ambientais, às mudanças que estão ocorrendo no nosso tempo, é fazer com que a linguagem da arte consiga constituir um território dentro das ciências e tecnologias espaciais para conseguir, através dos seus próprios recursos, constituir uma sensibilidade, produzir um imaginário e tentar, a partir disso, criar pontes entre a produção da ciência e da tecnologia, a produção artística e os desejos da sociedade. Existe um histórico do que se chama arte espacial, que a gente pode fazer, traçar uma linha e dizer que ela é muito anterior à criação dos programas espaciais. Os rituais e os teatros feitos nas pedras, a própria mitologia, as artes cósmicas, as artes que se referem ao espaço, ao cosmos, as montanhas, que para chegar mais perto do céu, né, a ficção científica. Existe aí toda uma linhagem da arte espacial que não foram feitas por causa das ciências espaciais. Mas, com o advento dos programas espaciais, essa relação que algumas pessoas, como Arthur Wood, chama de arte astronáutica, começou de fato a acontecer, que é quando a arte regula a sua construção imaginária junto com o hardware científico ou tecnológico. Então, a NASA, por exemplo, que foi criada em 1958, ela desde então trabalha com artistas. Mas não foi só com artistas visuais e artistas eletrônicos, também colaborando em projetos de ficção científica, de filmes, de documentários, de literatura. O Carl Sagan, que no final dos anos 70 envia o disco de ouro, fazendo uma curadoria sobre culturas terrestres, né, para mandar nas Voyagers. A ESO começa em 2015, os seus programas de residências de arte. A JAXA, em 2014, envia 2 sondas artísticas, né, pro espaço. Muitas coisas como essas têm acontecido. Nós, no INPE, criamos em 2019 uma residência de artistas também, em que Karina Karim, engenheira mecânica, artista, educadora, faz então um protótipo de nanosatélite, um ORISAT. Então a gente começou a pensar num nanosatélite, um CubeSat, que é um tipo de nanosatélite. Ele seria responsável por pegar dados de agricultura, que seriam dados de temperatura, pressão, umidade, por aí vai, tudo que é necessário para você controlar aquilo que está sendo plantado. A gente vai partir de um conceito de Ori, que em Yorubá significa cabeça em si, a mente, tudo que está ali na sua essência, né? Seria o seu primeiro orixá, o orixá da sua essência. A gente vai implementar essa tecnologia nos quilombos, no sentido de fazer essa agricultura florescer e desenvolver aquela comunidade em conjunto. E Peter Rocha faz um trabalho com um musical do Cibers 04A. Eu fui entendendo um pouco como funciona o trabalho desses cientistas, pesquisadores, engenheiras e físicos, matemáticos. Conheceu o laser lá com a Cris Godoy. Sim, enquanto os cientistas transformam isso em papers, teorias, novas demandas para a engenharia e para o desenvolvimento tecnológico. Eu tenho o trabalho de
encontrar uma leitura sonora, essa proposta, né, de leitura dos dados e não ser uma coisa metafórica do espaço e dos projetos, foi uma coisa que deixou todo mundo meio excitado, eu diria. Não é objeto da arte espacial ou arte e ciências espaciais trabalhar com divulgação científica exatamente, mas faz parte da divulgação científica o trabalho artístico, porque ele ajuda muito a sensibilizar a sociedade, a trazer outro olhar, a trabalhar a linguagem, a criar outros formatos de informação que é necessário também para ciências espaciais. Faz parte, então, do processo da divulgação científica ter a arte como um dos seus pilares. Houston, I've lost visual, Dr. Stone. Houston, I've lost visual, Dr. Stone. Os países do sul global precisam entrar nesse processo de produção imaginária sobre a nossa ocupação espacial, porque a gente já é colonizado, já é dominado por algumas imagens desse futuro, né? Mesmo que ele seja reformulado constantemente, nós todos já temos alguma ideia de como será a ocupação de Marte, porque a quantidade de filmes, de vídeos, de literatura sobre o tema já produziu a ocupação. Agora só falta materializar, só falta levar mesmo as biosferas para a Lua, para Marte, para conseguir atualizar no real o que a imaginação e a ficção já criaram. Mas é muito importante que tenham movimentos como o afrofuturismo que faça resistência a esse projeto branco e colonial de dominação espacial e consiga trazer outros elementos para essa nova corrida, que a gente tenha condições de começar a pensar desde crises climáticas até a ocupação de Marte a partir de outras perspectivas afro-ameríndias, por exemplo, ou perspectivas sul-americanas, ou perspectivas de outros países que não se encontram dentro do projeto de exploração espacial. É muito importante para o Brasil nós termos um local de pesquisa em ciências espaciais. E quando a gente diz isso, a gente pensa em todos os departamentos que as ciências espaciais abrigam, né? Que vai de engenharia e tecnologia espacial, astronomia, sensoriamento remoto, sistemas terrestres, computação, matemática avançada, estudo de materiais, meteorologia. É uma quantidade enorme de estudos que as ciências espaciais se dedicam e criar facilidade, acesso para instrumentalização de outros grupos, como no nosso caso de artistas eletrônicos que queiram pensar tudo isso, é muito bom, é significativo, nos coloca num outro lugar, que não é só do imaginário, mas da constituição mesmo de projetos transdisciplinares, colaborativos, onde o fazer artístico se encontra com o fazer da engenharia ou da astronomia, por exemplo, e constitui um terceiro lugar, que é um lugar que desenvolve uma nova linguagem e aprimora ambos parceiros. É muito importante conseguirmos investimento para constituir uma cultura espacial desde os trópicos, desde a linha equatorial. E começar a promover isso é uma forma de entrar na discussão, né, sobre o futuro da Terra e o futuro dos humanos.